Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né, do jogo aberto, o debate aí com o Natafan, Denilson, Gabi, Chico, todo mundo comentando aí sobre o Flamengo, né, também que vai enfrentar aí o Cuiabá, e também sobre o caso aí de Gabigol, que mais uma vez foi afastado e não pode aí enfrentar aí o Cuiabá. Vai falar sobre a declaração de Landim e muito mais nesse vídeo. Então assiste o final e não perca nada sobre o Flamengo aqui. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Mais comentado e falado do Brasil, Gabigol. Gabigol. O ponto é a prova que a gente acredita na capacidade de recuperação do Gabigol é que nós fizemos uma proposta para ele no valor que ele pediu, mas por um ano. Eu quero... E aí o que eu digo é o seguinte, não é o... Desculpe, mas não é o Flamengo que não acredita. Porque eu não sei se é o Flamengo ou se é ele mesmo que não acredita nele. Porque se ele quer ficar no Flamengo e ele acredita na capacidade dele, no futebol dele, por que ele não aceita esse um ano e depois ele continua... Se eu estou dando esse ano para ele depois de 2 anos em que ele não teve um desempenho tão bom, por que eu não daria, se ele tiver um ano excepcional, um ano muito bom no ano que vem? Mais um ano ou mais 3 anos como ele gostaria? Dedê, para quem não acompanhou, eu gostei da sua opinião aqui que você deu no Jogo Aberto, é verdade, sobre a postura do gestor Rodolfo Landim. Eu falei que o pensamento do gestor tem que ser esse mesmo, em pensar na saúde financeira do clube. Por que ele vai oferecer um contrato de 4 anos, de milhões para o Gabigol, se em 2 anos o Gabigol não produziu o que a diretoria, ou o clube, nesse caso, esperavam do Gabigol? Então ele ofereceu para o Gabigol 1 ano de contrato, ganhando o que o Gabigol pediu financeiramente. Ele pediu 1 milhão por mês, a gente dá 1 milhão por mês, Gabigol, mas só que 1 ano de contrato. Você acredita em você, Gabigol? Porque aí depois de 1 ano de contrato, a gente pode fazer mais 1 ano de contrato e assim por diante. Eu concordei muito com o pensamento de gestão que o Landim apresentou aí nessa entrevista. E você, Ronaldão? E gostou dessa entrevista só, né? Porque o fair play aí financeiro, quem começou com esse negócio esticando aí, quem foi? Quem começou a contratar aí dinheiro? Aí quando o Corinthians contratou, aí a mamãe Leila, e o fair play financeiro? Quer dizer, só quando o Corinthians entra. O Flamengo tá com esse fair play aí financeiro estourado já tem uns 3 anos, os caras estão gastando grana. E é essa direção aí. Essa direção aí, ó. Do que você tá falando? Estoura, que põe a Arrascaeta, os caras uma bota de uma bala, aí depois vem o Cuiabá falar do Corinthians. Aí depois vem o Flamengo não deve 2 Aí milhões. vem não sei mais quem falar do Corinthians. O Corinthians é vitrine. E agora o Denilson tá batendo palma pros caras que gastaram uma puta de uma bala. Ou eu tô enganado, velho. Ou aqui tô chamando, ou eu tô ficando louco. Você tá enganado. O São Paulo contratou o Ramos e não pagou. Quer dizer, tudo negócio é tudo Corinthians. Eu vou te falar, agora, você tá quando enganado. o cara errou, tá saindo fora. Eu vou te falar. O Denilson, parabéns. Por que você tá o cara, enganado? Ele não gastou nada. Não gastou nada. Presta atenção. O Estatuto do Flamengo não permite que um dirigente gaste R$1 a mais do que arrecada. Isso foi mudado o Estatuto do Flamengo. Caso o Landim, por exemplo, tenha uma receita de 1 bi e gaste 1 bi e R$1, Quanto eles gastaram? Sócios votam para empichar o presidente. Então isso você tá falando não Quanto eles gastaram aí? O fair play Quanto financeiro recebe por mês aí o Davi Luiz? Davi Luiz merece. Não, todos eles merecem. Porque são jogadores lá em cima, velho. Será que você tá falando a mesma coisa que o Denilson? Eu estou falando a mesma coisa do fair play financeiro aí, que todo mundo fala. Ele não tá falando. O Flamengo tem uma folha lá em cima e ninguém reclamou. Aí entra os Mauricinho, aí entra os Bernabéu, entra todo mundo aí pra falar do Corinthians só. O Flamengo não tomou transfer ban de ninguém, porque o Flamengo não deve estar em dia. O que você quer comparar com o Corinthians com o Flamengo? Mas sabe por que o Flamengo tá em dia? Sabe por que o Flamengo tem um super elenco melhor do que a maioria dos clubes do Brasil? Porque ele se organiza. Porque não teve Duílio lá. Não é porque ele é organizado. Isso. É porque não teve Duílio lá. Porque não teve Duílio. Mas o Duílio tá por aí, não é? Feliz da vida e nada aconteceu. Também, 11 meses sem pagar salário. Errou e tem que admitir que você agora eu tô falando do fair play financeiro.
A outra gestão? Outra coisa, eu falei isso pro Denilson, ele não pode fazer a mesma coisa que você citou agora, não é Duílio. O Duílio fez o quê? Deixou o Mano Menezes, a bucha, a multa, tudo, pra próxima gestão. E o Landim, por que ele vai fazer 3, 4 anos pagando mais de 2 milhões de reais? Se ele não pode fazer isso, ele é responsável. Tá bom, é isso aí, ó. Entendeu? Não é questão do que o presidente quer, sonha, delira. O cara gasta 20 bilhões aí e vocês falam que parabéns, porque ele não quis dar mais um. Você tá de brincadeira. E a Leila não fala nada, a Leila também tem medo do Flamengo. Conselheiros coniventes que aprovam contas aí deixam o dirigente gastar mais do que arrecada. O Corinthians foi o único que bateu de frente aí com esses caras aí. Tá bom, sim, tá bom. Respira, Loirão. Respira, Loirão. Eu também pensei igual a você. Gente, na verdade, quando um dirigente vem a público e diz: vimos o que aconteceu nos últimos 2 anos, não teve o desempenho esperado, como que eu vou renovar mais 3 ou 4 anos? Aí o Gabigol vai falar: a culpa é minha? Diretorias erram e acertam. Quando elas acertam, a gente tem que falar também, né? Sobre especificamente a postura da diretoria do Flamengo em não renovar com o Gabigol ou não propor a ele um contrato tão longo. Você concorda, discorda? Pra mim não vai ser fácil repor um reserva de luxo, ou um cara que talvez dispute posição com o Pedro ali, pode até ser titular em certo momento, como o Gabigol. É difícil encontrar no mercado um cara que chega numa final, faz 2 gols, que decide. Isso é muito difícil. Só que a forma que o Landim falou, eu concordo. Aí é uma visão de gestora que muitas vezes a gente não tem, que muitas vezes o torcedor não tem, claro que não conhece a fundo os cofres do clube. Quando ele fala sobre a questão financeira, de que, 2 anos num cara, e você foi perfeita. Um cara que nos últimos 2 anos fez as suas 2 piores temporadas. Tanto, foram suas 2 piores temporadas da carreira, teoricamente. Teoricamente não, na prática também. No Flamengo, pelo menos. No Flamengo, no modo geral, claro. Então a diretoria fica com o pé atrás. Putz, já vou gastar tantos milhões assim num cara que em certo momento ali não foi bem. Claro que se a gente para fazer as contas, dá retorno. O Gabigol fez 2 gols numa competição que paga muito bem, que é a Copa do Brasil. Numa final, foi decisivo, foi importante. Só que a visão de gestão da diretoria de oferecer 1 ano e não 2, não tem como discordar, não tem como ir contra. Capela. Eu vou tratar uma utopia agora. Tá? Que eu sei que é uma utopia, uma sublinhadinha rápida. Eu gostaria muito de ver um clube de futebol tratando contrato por produtividade no futebol brasileiro. Aí eu queria ver. Eu acho que essa questão envolvendo o Landim, eu estou de acordo, alinhadíssimo com o Dedê. Se o Gabigol ele confia tanto no taco dele, qual que é o risco? É você dar 3 anos de contrato para um Gabigol, por exemplo, ele sentar no contrato, como vários jogadores já sentaram no contrato. E o próprio Gabigol, de 2 anos para cá, ele ficou mais com o nome do que com a bola. A verdade é essa aí. Então eu espero muito que o futebol brasileiro, um dia, talvez muito distante, talvez nunca aconteça, que a gente tenha contrato de produtividade. Aí talvez a gente vá ter a evolução individual de muitos atletas que gostam muitas vezes de sentar no contrato e ficar de boa. O Dê já passou por essa experiência, né? O contrato de produtividade, aceitou, né? No Palmeiras. E qual é a sua opinião depois de ter vivido isso? Eu achei sensacional. Óbvio que no momento me assustou, porque eu nunca tinha ouvido falar isso, nunca tinha feito um contrato como aquele que o Palmeiras me ofereceu. Mas aí quando você coloca o pé no chão, você conversa com as pessoas envolvidas no contexto ali do clube e na minha vida, você fala, faz sentido. Eu tô um tempo sem jogar, eu tô um tempo sem produzir. Eu preciso mostrar pros caras que eu tô bem. E no final deu tudo certo. No meu caso, né? E que não é o caso do Gabigol, né? Porque o Flamengo não tá oferecendo um contrato de produtividade. Ele só tá oferecendo menor, né? Exatamente. Não tá oferecendo um contrato de produtividade pro Gabigol. É uma situação diferente. Salário igual, mas não 3, 4 anos. 1 ano é a proposta do Flamengo. Agora, daqui a pouquinho vamos falar de Abel Ferreira. Ao Rio de Janeiro, que eu sei que está calor também. A Júlia Guimarães está lá na porta do Ninho do Urubu e traz as novidades do Flamengo, que encara o Cuiabá, quarta-feira às 7 da noite. Mas ainda com o assunto Gabigol, estava na nossa nuvem de palavras. Julinha, boa tarde, bem-vinda. Oi, Luiz, obrigada. Um beijão pra você, pra quem tá com a gente aqui no Taon. Você falou, sai da data FIFA e volta a falar de Campeonato Brasileiro, só que eu vou nessa entrada ao vivo aqui, você vai ver que a data FIFA também vai influenciar o jogo do Flamengo contra o Cuiabá nessa quarta-feira. Bom, a gente tá aqui na porta do Ninho do Urubu, porque o Flamengo treinou agora pela manhã. Aos poucos os jogadores já começaram a sair por aqui, ficam até alguns torcedores aqui na porta, de vez em quando o jogador abre o vidro pro torcedor tirar foto. Aconteceu isso agora há pouco com o Davi Luiz, também com o Fabrício Bruno, então a gente está de olho na saída dos jogadores aqui. Sobre o assunto Gabigol, existe a expectativa do atacante voltar a ser relacionado agora para o jogo contra o Cuiabá, ele que foi afastado pela diretoria do Flamengo, né? Não foi relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. O Gabigol tem treinado
trabalhando normalmente. Nesse fim de semana, teve uma reunião entre o atacante e o vice-presidente de futebol do Flamengo, o Marcos Braz, o que acabou amenizando um pouquinho ali a situação. Começou a evoluir uma conversa também para uma despedida do Gabigol nessa reta final de temporada. Ele que, né, disse que vai deixar o Flamengo ao fim do contrato dele, que é no dia 31 de dezembro deste ano. E pode ser que aconteça uma despedida ali do Gabigol na última partida do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, que é contra o Vitória. Mas enfim, o primeiro assunto é o jogo contra o Cuiabá e existe sim uma expectativa para que ele volte a ser relacionado. A gente não sabe ainda se para jogar de titular, como ele vinha jogando como titular sob o comando do Felipe Luiz, ou como uma opção no banco de reservas. Eu falei sobre a data FIFA, né, que vai influenciar esse jogo do Flamengo, porque o Flamengo tem jogadores convocados e que vão atuar amanhã à noite. Alguns deles, inclusive, nesse duelo aí que a Gabi Ribeiro falou agora há pouco entre Brasil e Uruguai, né? O Gerson vem sendo titular da seleção brasileira, o Léo Ortiz deve ser banco, mas pode ser que entre em algum momento do jogo, tem essa chance, por que não? O Varela também da seleção uruguaia. Esses 3 jogadores viriam de Salvador, ou direto para Cuiabá, ou enfim para o Rio de Janeiro, para depois ir para Cuiabá. E tem também o Gonzalo Plata, ele que está com a seleção equatoriana, fez um golaço, inclusive, no jogo passado pelas eliminatórias. Vai jogar contra a Colômbia, lá em Barranquilha, então é uma viagem muito longa, uma viagem muito desgastante. Então é bem provável que esses jogadores que são os selecionáveis ali não estejam à disposição do Felipe Luiz para esse jogo contra o Cuiabá. Um jogador que não vai para a partida certamente é o Bruno Henrique. Bruno Henrique, ele foi expulso na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, né? Só que ele foi julgado pelo STJD e além da partida que ele já cumpriu pela Copa do Brasil, tem mais uma partida a cumprir. Como a Copa do Brasil acabou, Bruno Henrique, então, está fora do jogo contra o Cuiabá pelo Brasileirão, tem que cumprir por uma outra competição nacional, então o atacante está fora desse jogo. Tá certo, Luiz? O Flamengo treina amanhã de manhã e depois viaja para Cuiabá. A gente vai ficar de olho nas novidades, principalmente o Gabigol. É isso, Ju. Obrigado pelas informações. Ótima segunda e bom restante de trabalho pra você. Cuiabá e Flamengo em Cuiabá, quarta-feira, 7 da noite. Quem joga... Aqui, ó. Tem tchá-tchá-tchá do Flamengo. Venê vai trazer mais detalhes. Gabigol está fora do próximo jogo. O Flamengo está seguindo. Essa informação é drone de Venê Casagrande. Inclusive, tem 10 minutinhos no máximo que ele subiu nas redes sociais. Porque tem cerca de 10 minutos que o Flamengo tomou essa decisão. Exatamente. A decisão foi tomada agora. No tempo certinho, o Venê trouxe para vocês. Vai trazer mais informações sobre isso. A gente vai olhar um VT aí e na volta... um VT sobre o Flamengo e na volta tem esse drone do Gabigol. Cadê? A novela Gabigol e Flamengo continua. O jogador voltou aos treinos e levantou as expectativas para o retorno dele ao time. O camisa 99 não jogou contra o Atlético Mineiro por decisão da diretoria. Foi no gramado e depois assistiu a partida no camarote. O clima na semana passada esquentou, mas parece que agora está mais ameno. Gabriel e Marcos Braz tiveram uma conversa no Ninho do Urubu, onde as relações teriam melhorado. Ele segue treinando normalmente e uma possível despedida para o atleta também não está descartada. Enquanto a situação entre as duas partes segue indefinida, o Flamengo mira o Cuiabá. O confronto, inclusive, foi o que no ano passado marcou o encerramento de Felipe Luiz como jogador. Agora, à frente do time, o técnico quer terminar a temporada ainda melhor. E se tratando em jogar fora de casa, o rubro-negro tem um bom retrospecto. A equipe está quase 2 meses sem perder fora de seus domínios. Além disso, há 10 jogos à frente do Flamengo, Felipe Luiz tem 70% de aproveitamento. O time treina nesta segunda e terça antes de viajar para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal. Faltando 5 jogos para terminar o Brasileirão, o Flamengo já tem vaga garantida na Libertadores por ter conquistado a Copa do Brasil. Mas ainda quer se manter na ponta para deixar 2024 ainda melhor. Muito bem, vamos para a notícia do dia. Ai, graças a Deus, né? O que é, Venê? É bom que tem uma notícia. Né? Gabigol, obrigado. É igual quando você sai pra jantar com o teu par e, pô, vocês estão em relacionamento já há tempo, tá sem assunto, a vida já tá falada. Aí acontece um negócio na família, um primo, um negócio. A fofoca do bem. É uma fofoca do bem. Aí isso. tu fica ali no restaurante falando. Eu adoro essas coisas. Tá aí, ó. O que aconteceu com este menino mais uma vez, Venê Casagrande? Boa tarde pra você, Pedrosa, você de casa, segunda-feira, criançada em casa, negócio de G20.
todo mundo com a gente. Hashtag SBT Esportivo. Põe na tela aí, por favor, Giovanni. Aqui, ó. Assim você fala com a gente lá no Twitter. Manda sua foto, sua mensagem que pode aparecer aqui. Fala, Vini Casagrande. Pois é, a notícia do dia é essa. O Gabigol continua afastado pela diretoria do Flamengo e não será relacionado para pegar o Cuiabá nessa quarta-feira. Mesmo treinando normalmente, muita gente me questiona isso, se ele está treinando separado, horário diferente. Não, ele está seguindo o mesmo protocolo dos demais jogadores, a mesma rotina, treinou sábado, domingo, treina nessa segunda-feira normal também com os demais jogadores, mas a decisão da diretoria está tomada, pelo menos para esse jogo contra o Cuiabá. Não será relacionado. Os motivos, segundo a pessoa que me contou isso, são os mesmos motivos que fizeram o afastar no último jogo. Há atos de indisciplina. O próprio Felipe Luiz chegou a fazer um pronunciamento sobre isso, que ele também foi comunicado dessa situação. Existia uma expectativa do retorno de Gabigol para esse duelo, lembrando que o Gabigol não vai ficar no Flamengo, a decisão já está tomada pelo jogador, não existe esse assunto. Muita gente me pergunta isso, existe a chance de ter uma reviravolta? Olha, com essa diretoria, o Gabigol, a decisão dele está tomada, então a gente está vivendo aí os últimos momentos de Gabigol. O torcedor do Flamengo que sonha em ver uma despedida do Gabigol, eu vou ser bem sincero, Fernandinha, conhecendo o presidente Rodolfo Landim, as últimas decisões que ele tomou nesses últimos 6 anos dele à frente do Flamengo, acho muito pouco provável que o Landim ceda e dê uma oportunidade para o jogador se despedir. Acho que o grande medo do Landim é o jogador entrar em campo, fazer gol novamente e acontecer o que aconteceu quando a gente viu depois da vitória na Copa do Brasil em cima do Atlético Mineiro, quando o Gabigol chamou a atenção criticando a diretoria do Flamengo. Eu acho que o medo do Landim é que isso aconteça. E a minha visão é o seguinte, gente, não existe um problema do Gabigol com o Marcos Braz. Eu acho que o problema do Gabigol é com o presidente Rodolfo Landim. A relação com o Marcos Braz é uma relação até ok, é até boa. O Gabigol respeita demais o Marcos Braz respeita o Gabigol, mas a relação com o Landim é que não existe. Tanto é que o jogador criticou o Landim dizendo que só ficava sabendo das coisas através de entrevistas em podcasts. Então, resumo da ópera, Gabigol continua afastado pela diretoria do Flamengo e desfalca o time diante do Cuiabá. Notícia dita por Vene Casagrande, então a gente acredita. É isso, não é, Lucas Pedrosa? E agora vamos comentar essa notícia. O que você acha sobre isso? Porque tem os dois lados, como em toda história. Não existe uma versão, existem 3 versões. A que aconteceu, e a de um lado e a do outro. Isso em qualquer coisa da nossa vida. A gente tem aí, de um lado, o Flamengo, que é na figura do presidente, e ele é o presidente do Flamengo, né? Com toda o seu cargo, que é altíssimo, é o maior do clube, com um problema com um jogador. A reta final, aí a gente olha o lado do jogador. O Flamengo já tá aí fazendo teu jogo pelo Brasileiro, já é campeão da Copa do Brasil, com ele sendo um grande protagonista, né? E você tem um cara que tem uma das maiores histórias com o Flamengo, que é o Gabigol, e pelo que a gente tá percebendo, ele não vai poder fazer o seu último jogo sabendo que ele tá indo embora, né? Assim, todo mundo sabendo de forma falada, olha, esse é o meu último, é a minha despedida. Será que o Flamengo não vai deixar isso acontecer? Qual a sua opinião sobre isso, Lucas Pedrosa? Olha, eu lamento muito, Fernando. Eu lamento muito que a briga fora de campo não deixe os torcedores do Flamengo serem privilegiados com uma despedida do Gabigol, que é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Para mim, é o segundo maior, atrás do Zico. Definitivamente, 2 Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tantos gols em finais. O Gabigol é um cara que realmente mudou o patamar do Flamengo no século XXI. E aí, se você for olhar para dentro de campo, hoje o Flamengo não tem mais nenhuma aspiração dentro do Campeonato Brasileiro a não ser terminar dentro do G4. Porque o Flamengo já é campeão da Copa do Brasil, já tem vaga garantida. Terminar dentro do G4 faz o Flamengo também ganhar mais dinheiro por conta da posição. Agora, matematicamente, chance de título quase zero. Para mim, nem futebol tem para poder chegar no Botafogo ou até mesmo ultrapassar o Palmeiras e o Fortaleza. Por que não dar uma oportunidade para o Gabigol se despedir da torcida? Que seja no último jogo no Maracanã nessa temporada. E no final das contas vai muito na linha do que o Vene falou. É uma tentativa da diretoria de silenciar o Gabigol em véspera de eleição. Eles não querem que nenhum fator externo, que nesse caso seria interno, que é o Gabigol falando mal da diretoria, possa influenciar nas eleições da presidência do Flamengo, que estão muito abertas na minha visão. Pelo menos eu que acompanho aí as notícias, eu acho que tem uma coisa muito aberta. Não tem assim, já ganhou. Ninguém já ganhou. São fatores que podem decidir, inclusive, até o momento da votação.
Então eu acho que a diretoria está tentando silenciar o Gabigol para que nada de ruim aconteça lá no dia 9 de dezembro, correto? Mas você concorda com isso, Vene? Porque assim, você se fosse presidente, você ia deixar de lado talvez uma rusga com um personagem tão importante como é o Gabigol? Na verdade é que isso é briga de cachorro grande. Briga de cachorro grande. É o Gabigol, um dos maiores da história do Flamengo, contra o presidente do Flamengo, que é o Landim. Então são dois caras enormes. Você deixaria de lado essa rusga, essa coisa que fica, a gente é o ser humano, a gente cria isso com pessoas, isso é natural. Você deixaria de lado para dar esse momento, não só para a torcida, mas para o Gabigol também? Ou não, você faria o que o Landim está fazendo? Fernandinha, eu não sou contra o afastamento. A partir do momento que o jogador vem publicamente dizer que não vai mais ficar no Flamengo, ou seja, a gente entende que a cabeça dele não está mais no Flamengo, ele já está pensando numa próxima temporada. Eu sou contra a forma como o Flamengo, ou seja, essa diretoria está fazendo isso. Eu acho que poderia muito bem chegar e jogar publicamente, falar, se aconteceu algum ato de indisciplina, fala que ato de indisciplina foi esse. Não fica vazando em off, dizendo que ele cometeu isso e aquilo, sendo que a gente pôde ver que o próprio Felipe Luiz, em relação ao treinador, não aconteceu nada, porque senão o Felipe Luiz teria confirmado. Pelo contrário, ele apenas disse que foi comunicado. E aí eu conversaria com o jogador para fazer uma despedida no último jogo, na temporada, que inclusive será no Maracanã, se eu não me engano, é contra o Vitória. Eu acho que o Gabigol, ele merece ter esse momento. Eu acho que o torcedor rubro-negro merece esse momento de poder se despedir de um dos maiores ídolos da história. A gente pode ver aí em outros momentos a diretoria fazendo despedida para Rodrigo Caio, para o próprio Felipe Luiz, para outros jogadores, porque para o Gabigol, para o Everton Ribeiro, não fez um jogo, mas fez tudo ali dentro do possível. Diego Ribas. Lembrou o Big Boyzinho. Porque o Everton Ribeiro não teve um jogo por conta ali de calendário, porque eles negociaram de fato até o dia 31 de dezembro. E aí, querendo ou não, o Everton Ribeiro teve a oportunidade de ir ao Ninho do Urubu, vídeo na Flá TV, teve isso tudo para todos esses ídolos. Por que o Gabigol não pode ter isso? Porque ele criticou a diretoria do Flamengo. Então, assim, por isso que eu acho que é pura vaidade da atual gestão, leia-se Rodolfo Landim. Porque quem manda é o presidente. Então, eu acho que o presidente, nesse momento, ele poderia sentar e pensar no melhor para o torcedor. Não é nem o melhor para o Gabigol. É para o torcedor ter a oportunidade de se despedir do Gabigol. Estamos falando de um dos maiores ídolos e, para muitos, só está abaixo do Zico. Então o torcedor ele não pode ter essa oportunidade, por isso que eu falei na semana passada, nessa briga de cachorro grande, que você foi muito bem, quem perde é o torcedor. Ninguém está ganhando. Não é o Gabigol que está ganhando, não é o presidente Rodolfo Landim que está ganhando. Só quem está perdendo é o torcedor rubro-negro, que não vai ter a oportunidade de se despedir de um cara como esse, que é enorme na história do clube. E provavelmente ele não volta mais a vestir a camisa do Flamengo, Vene. Se a lógica do futebol continuar, que é um Flamengo cada vez mais forte, um Flamengo cada vez mais com uma equipe que vai disputar todos os títulos, vamos dizer assim, nos próximos 10 anos. O Gabigol hoje tem 28 anos. 28. Vai a 38 nos próximos 10 anos. Por que o Flamengo contrataria o Gabigol de novo? Não tem como. Não faz sentido nenhum. Esse romantismo de, ele volta e joga aqui pra terminar, não tem mais espaço não vai acontecer, entendeu? Então, é bem lamentável Mas essa você briga. foi muito preciso quando você fala. Eles, obviamente, miram, né? Essa diretoria, obviamente, eles estão com a razão deles, porque eles miram a eleição. Claro é a vida deles ali, né? É a eleição. E aí você pega um personagem que fala e tá tudo bem, é um cara já extremamente experiente, e eu já falei várias vezes isso aqui, eu adoro jogador assim. Aquele negócio, graças a Deus, tá bom. Eu gosto de jogador que fala. Primeiro porque isso dá notícia pra gente. Segundo porque é mais interessante pro torcedor. Pô, que bom, o cara foi lá e falou, deu a opinião dele. Eu gosto de jogador assim como o Gabigol. Ele vai lá e fala. E aí é um risco, Pedrosa. São 4 jogos ainda. Ele sai e fala alguma coisa depois de um jogo. Então é uma forma que eles arrumaram de talvez silenciar o Gabigol, né? Ano eleitoral, qualquer faísca é fogo, pode ter certeza. Qualquer declaração, a oposição vai se mexer, a situação vai se mexer e tudo isso vai acontecer. É claro que daqui até lá falta pouco menos de um mês. Então tem muita coisa, acho que quem vai decidir voto tá com o voto decidido, Sim. entendeu? Mas o Gabigol é um cara que mexe com todas as estruturas. Você faria aí? O que você faria se você fosse o presidente? Eu daria uma despedida decente pro Gabigol, legal. Sem dúvida alguma. Eu quero afastá-lo de todos os jogos, mas vai ter o último jogo no Maracanã, eu daria uma despedida pro Gabigol. Que vai ser no Maracanã. Quando eu coloco o Flamengo acima de mim, eu mostro que o meu ego não tá acima do Flamengo. Mas a gente está falando de um presidente que disse aí esse ano que o Zico vai passar. Vocês lembram disso? É verdade. Então, assim, as declarações do Landim mostram como ele é e como ele pensa.
Então, partindo desse princípio, eu duvido que ele volte atrás e dê uma oportunidade ao Gabigol. Espero que eu esteja errado, que eu queime minha língua. Porque, repito, nessa história toda, é você, torcedor rubro-negro, que está perdendo. Verdade. Olha aí. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí que a imprensa repercutiu tudo sobre essa polêmica aí envolvendo aí Gabigol, né, a diretoria. E mais uma vez ele é afastado, né, conforme informações exclusivas aí de Vene, né, que disse que Gabigol ele não vai ser relacionado para o jogo aí contra o Cuiabá, né, fora de casa. E mais uma vez ele fica de fora para a opção aí de Filipe Luiz. E com isso, o Filipe Luiz vai ter que improvisar ali, né? Mais um jogador na posição de ataque, né? Ali no centroavante. E é isso. Acredito que Gabigol já tá com a mente também já no Cruzeiro. Já foi anunciado que ele vai ficar 4 anos lá no Cruzeiro, não vai voltar atrás. E a princípio, né? Eu concordo um pouco com a diretoria, mas também não concordo, né? Por quê? Porque Gabigol, né? Ele realmente foi muito complicado durante o ano aí. Teve vários problemas, né? Do doping, né? Várias tretas com o Marcos Braz, né? Vestiu a camisa do Corinthians, né? Tudo isso. Porém, ele foi sempre um jogador fundamental pro Flamengo, né? Teria que ter ali uma conversa. Eu acredito que se Landim oferecesse até 2 anos para ele, ele aceitaria, né? E assim, continuar com o jogador mais 2 anos. Só que também, eu também não crucifico o Landim por ter oferecido só 1 ano e aumentar o salário, né? Porque se Gabigol quer continuar no Flamengo, quer continuar rendendo 1 ano de salário, né? Se ele jogar bem, ele vai se valorizar e vai fazer um contrato muito maior, né? Mas só que ele parece que queria já garantir, né? Caso ele não esteja bem, 4, 3 anos já ali recebendo um salário muito alto, né? Mesmo sendo reserva. Então, acredito que Landim pensou certo dessa forma aí, né? Pensou melhor do clube e assim oferecer um salário adequado e 1 ano só de contrato. Qual a sua opinião sobre isso, torcedor? Deixe um comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora valeu e até o próximo vídeo.